Então, eu só gostaria de agradecer, primeiramente, ao professor Caliendo. É realmente uma honra estar aqui mediando o debate entre vocês, professores que eu tenho muita admiração, são pessoas que se dedicam realmente ao estudo do direito tributário, em que a gente se espelha, né, a gente enquanto aluno. Então, muito obrigada, professor Caliendo, e eu agradeço também, reitero o agradecimento dos nossos palestrantes pela presença, pela disponibilidade de estarem aqui falando conosco. Então, o tema hoje é a reforma, né, do processo administrativo fiscal. Como todos aqui devem saber, foi instalada uma comissão de juristas a fim de elaborar uma proposta de atualização, então, da legislação tributária e administrativa, né, a fim de que houvesse uma modernização no Código Tributário e na Lei de Processo Administrativo. Eu recordo que na ocasião da instalação dessa comissão, o ministro Fux, ele mencionou sobre a necessidade da gente simplificar o processo a fim de garantir uma duração razoável, então, aos pleitos, né? Que é um grande desafio que nós temos pela frente, a fim de que seja simplificado e que, ao mesmo tempo, então, a gente atrele uma maior celeridade, tendo resguardado uma segurança jurídica, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o primeiro palestrante, que é o professor Sérgio André, né? Eu vou ler de forma bastante breve o currículo dele, e depois, quando a professora Vanessa for falar, eu também farei uma exposição breve do currículo dela. Então, o professor Sérgio André, ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Gama Filho, livre docente pela Universidade de São Paulo, professor de Direito Financeiro na UERJ e professor do mestrado do IBDT, além de autor de diversos livros, e, enfim, eu vou restringir a apenas essa parte do currículo para a gente passar imediatamente a palavra ao senhor, professor Sérgio André. Boa tarde, né, a todos e todas aí que nos acompanham. Agradecer a Stephanie por esse convite, né, no grupo coordenado aí pelo meu amigo professor Paulo Caliendo, todo mundo que se junta a nós agora e que vai assistir posteriormente, né? Estamos aqui com Luísa, Vitória, Janaína, Raquel, e é uma alegria falar junto da Vanessa, né, que vive esse tema no dia a dia profissional dela, né, como conselheira da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, é sempre bom a gente estar com quem efetivamente vive o tema, né? E depois ela pode me corrigir, puxar a minha orelha. É interessante, quando eu falo de processo administrativo fiscal, que é um tema que é muito, talvez afetivo seja forte, mas é um tema que eu gosto mais, e foi talvez o primeiro tema que eu estudei com maior profundidade, né? Eu tenho um livro de processo administrativo, cuja quinta edição foi publicada agora em 2018, quinta e última edição, já que eu não pretendo publicar ele novamente. O PDF desse livro está disponível na seção de publicações do meu site, sarrocha.com.br. Então, eu tenho esse livro de 2018 sobre processo administrativo e tenho um outro livro de 2017 que eu chamei da Lei à Decisão, a Segurança Jurídica Possível na Pós-Modernidade, alguma coisa assim, que eu acho que esses dois livros, também está disponível o PDF no site do meu escritório, e eu acho que esses dois livros eles marcam muito o meu pensamento sobre o processo administrativo. Então, esse debate sobre o processo administrativo ele tem um papel muito relevante na minha forma de ver o direito tributário de uma maneira geral, porque, como eu chamo a atenção nesse livro de 2017, a gente tem uma teoria tributária, né, que foi muito desenvolvida a partir da lei, né? Se criaram expectativas e promessas a partir da lei.
né? E o que eu venho sustentando há bastante tempo, né, é que a segurança jurídica é algo que se realiza na decisão, né? Por isso que esse livro de 2017 eu chamei da Lei à Decisão, né, tentando jogar as nossas expectativas de estabilidade, de segurança para a tomada de decisão, né? Por isso que realmente é muito importante e esse trabalho que vem sendo feito, né, lá sob a coordenação da ministra Regina Helena Costa, a professora Regina Helena Costa, num projeto que é capitaneado pelo meu companheiro de departamento, o professor Marcos Livre Gomes, meu amigo Marcos Livre Gomes, né? Então, é realmente muito importante que a gente pare um pouco para pensar o processo tributário, né, em sentido lato, tanto administrativo quanto judicial. Minha primeira provocação, e eu acho que ela é muito importante para que a gente consiga avançar em qualquer proposta, e focando no processo administrativo, né, e eu venho debatendo isso faz muito tempo, a primeira questão, o primeiro ponto, a gente tem que entender o que é o processo administrativo. Qual é a natureza do processo administrativo? E aqui eu acho que existem duas visões antagônicas principais que buscam adesão, né, no nosso auditório discursivo tributário, e que a filiação a uma ou outra dessas perspectivas sobre o processo administrativo muda muito, né, da maneira em que você vai estabelecer uma regulação do processo administrativo. A primeira visão sobre o PAF é a minha, a que eu subscrevo desde 2004, quando publiquei pela primeira vez esse livro sobre processo administrativo, é de que ele é um processo de autorrevisão de atos administrativos de constituição de créditos tributários. Ou seja, essa abordagem do processo administrativo olha para ele como um instrumento interno da administração pública, por meio do qual ela vai rever a legalidade dos atos que ela própria praticou. Então, é um processo interno da administração de autorrevisão. Essa perspectiva sobre o processo administrativo, ela faz com que a gente tenha daí diversas consequências. A primeira delas, por exemplo, é que em tudo que já escrevi, eu nunca vi problema, se a gente for dar um exemplo, no famigerado voto de qualidade. Problema no voto de qualidade. O processo administrativo ele é uma autorrevisão, e essa autorrevisão ela vai se estruturar da maneira como se achar melhor, da perspectiva da administração. Então, nessa minha abordagem teórica, eu não teria problema nenhum, por exemplo, eu ter um julgamento feito por órgãos como são as delegacias de julgamento, só com auditores fiscais, eu ter um CARF composto só por auditores fiscais. Não há nenhuma exigência constitucional, eu não estou dizendo se é melhor ou pior o modelo, tá? Estou dizendo que, se você parte da premissa que o processo administrativo é um instrumento de autorrevisão, para que ele se realize, eu não preciso, né, de ter um processo que se desenvolva numa forma quase judicial, né? Porque o que eu estou fazendo ali é dando à administração pública a oportunidade de rever o ato que ela praticou antes de efetivamente se instaurar uma lide que vai ser solucionada pelo órgão que tem competência para solucionar lides no direito, no ordenamento jurídico brasileiro, que é o Poder Judiciário. Uma consequência dessa minha visão, e que eu defendo no livro, é que não existe litígio no processo administrativo fiscal. Como eu digo lá, como eu acabei de dizer, né, sendo um processo de autorrevisão, a partir do momento que se impugna a exigência e se suspende a exigibilidade do crédito tributário, a lide, porque, vejam, qual é a característica de uma pretensão na teoria geral do direito? A característica de uma pretensão é a exigibilidade. No momento em que eu suspendo a exigibilidade,
eu inviabilizo que exista uma pretensão resistida. Não existe pretensão resistida. Existe uma pretensão em suspenso, né? A partir do momento que eu retiro dela a sua característica mais essencial, que é a exigibilidade. O que é uma pretensão? A pretensão é um direito exigível, né? Então, no momento que ocorre o fato gerador, surge um direito, e no momento que é constituído o crédito tributário, surge uma pretensão, que é aquele direito que já tinha surgido com a ocorrência do fato gerador se tornou exigível. E a impugnação, ela retira, né, exatamente a exigibilidade, fazendo com que, neutralizando a pretensão da União, do Estado, do município, né, ao recebimento daquele montante. Então, se não há lide, né, eu sempre reagi de uma maneira muito forte, quando eu falei assim, não, que o processo administrativo, a administração pública é parte e julgadora, porque eu digo, nessa minha construção não existe parte no processo administrativo fiscal, porque parte é um conceito tipicamente de um processo litigioso, em que eu tenho posições que se antagonizam. Eu digo, no processo administrativo, a finalidade de ambos os envolvidos, os interessados, e eu substituo a referência a partes por uma referência a interessados, o interesse de ambos é idêntico, que é a aplicação correta da legislação tributária. Então, é o interesse, por exemplo, no processo administrativo fiscal federal, o interesse da União é o mesmo interesse do contribuinte, que a lei seja aplicada de forma correta. Não existe um antagonismo, não pode existir um antagonismo, porque eu não posso entender, pelo menos do ponto de vista teórico, que a União tenha qualquer interesse que não seja da aplicação correta da legislação àquele caso concreto, que é o mesmo interesse do contribuinte. Então, há muitos anos, já quase 2 décadas, que eu venho sustentando essa abordagem de que o processo administrativo ele é um processo de autorrevisão, onde não há litígio, onde não há partes e onde a finalidade dos interessados é a mesma, que a legislação seja aplicada de forma correta. Disso decorrem outras consequências muito concretas, por exemplo. Todo o regramento limitando a apresentação de provas faz muito sentido num processo litigioso. Porque se eu tenho um processo litigioso onde as partes têm interesses antagônicos, eu tenho que criar regras do jogo muito claras sobre como que as partes podem atuar para defender as suas posições. Se eu tenho um processo não litigioso, onde o interesse de ambas as partes é que a legislação seja aplicada de forma correta, se já no final, indo para o final do processo, se consegue acesso a uma prova que demonstra a todas as luzes que aquele crédito tributário é indevido, tem que ser do interesse da Fazenda Pública aceitar aquela prova, acolher aquela prova e cancelar a cobrança, porque o interesse da Fazenda Pública não é cobrar tributo sobre fatos geradores que não aconteceram. E aí, o limite à apresentação de provas tem que ser apenas o limite da eficiência procedimental daquele processo administrativo, que realmente não pode ser eterno. Em algum momento, eu tenho que parar de receber coisas, que eu tenho que decidir, né? Mas qualquer prova que seja apresentada sem que haja prejuízo ao desenvolvimento, né, do procedimento em si, deve ser aceita. Porque é isso, aceitar a prova a qualquer momento está alinhado ao propósito, para que serve o processo administrativo. Então, a minha visão sobre o que é o processo administrativo é essa. É uma visão que, em alguns aspectos, flexibiliza a disciplina do processo administrativo. Então, dentro da minha teoria, o que é um processo administrativo fiscal legítimo, talvez não seja o mesmo do que o que seria um processo administrativo fiscal legítimo em outras teorias. Porque a segunda visão é aquela que vê, sim, o processo administrativo fiscal como um instrumento de solução de um litígio entre fisco e contribuinte. E aí, se efetivamente você está solucionando litígio,
e você tem partes defendendo posições que se contrapõem, o tipo de regramento dessa relação processual tem que ser diferente. Né? A preocupação com a proteção das posições processuais, né, daquelas partes antagônicas tem que ser diferente. Se a gente pegar esse último tema que eu estava tratando, o regramento da apresentação de provas entre as partes antagônicas tem que ser diferente. Então, é interessante ver como é importante esse tema. A minha visão, eu receio dizer, ela é uma visão minoritária, por diversas razões. Eu diria que ela a gente pode dizer que ela é minoritária academicamente? Talvez, mas eu acho que muito pouca gente parou para pensar isso da perspectiva acadêmica. Então, não me parece que haja uma literatura farta discutindo a natureza do processo administrativo fiscal. Então, ela é minoritária academicamente? Difícil dizer, porque eu acho que não tem muita gente que escreveu sobre isso. Ela é mais minoritária em termos de mercado, porque eu acho que ela não agrada a nenhum dos players envolvidos, né, no tema do processo administrativo. Ela não agrada aos contribuintes, porque os contribuintes, ao longo do tempo, por desconfiarem sobre a maneira do Poder Judiciário, foram cada vez mais se preocupando em ter um desenho institucional do Tribunal Administrativo que lhe fosse favorável, como a gente vê agora na questão federal, mas não só isso, né, mas em que efetivamente você tivesse uma transposição de parâmetros do processo judicial para o processo administrativo. Né? Então, isso foi uma preocupação. Então, essa ideia de que, olha, o processo administrativo é uma autorrevisão, a administração pública vai estruturar isso como lhe for mais interessante. Ela não é uma ideia que ecoa positivamente para os contribuintes, porque os contribuintes estão, não, espera aí. Isso aí tem que ser muito bom, porque quando sai disso aí e cai no judiciário, sabe-se lá no que vai dar, o cara não entende nada, não tem conhecimento técnico nenhum e tal. Então, não vem com esse negócio de que o regramento do processo administrativo pode ser mais flexível, porque não. Eu quero que o processo administrativo ele seja o mais protetivo possível. E eu acho que isso vem sendo um dos grandes problemas do processo administrativo, que ele sofre, os órgãos de julgamento administrativo eles sofrem com a ineficiência e a incapacidade do Poder Judiciário. A expectativa em relação ao Poder Judiciário é tão baixa, há um sentimento de urgência e de necessidade de se ganhar administrativamente tão relevante, que se joga uma pressão para os órgãos administrativos de revisão que não deveria ser deles. Né? Porque não caberia ao órgão administrativo de revisão, né, ter esse papel de resolver a questão, né, da perspectiva do contribuinte, que foi o que a gente viu agora, em todo esse esforço para se acabar com voto de qualidade e a gente ter essa situação anômala, a meu ver, né, em que os conselheiros dos contribuintes dão a palavra final na revisão administrativa do auto de infração, o que eu acho um sem pé nem cabeça. Venho falando isso desde que a Lei 13.998 ou 88 foi publicada. Acho esse modelo absolutamente sem pé nem cabeça. Então, voltando, acho que a gente tem uma primeira questão, que é essa, tem que entender qual é a natureza disso que a gente está regulando. Né? Porque, dependendo de uma posição ou outra, a regulação vai ter caras diferentes. Então, eu sinto falta nesse debate todo que está tendo, e, de novo, acho muito produtivo, mas acho que, como tudo, com uma pressão de tempo, né? Porque existe sempre, em todas essas iniciativas, também uma questão pessoal, né? De querer implementar, né? Ou de ver uma janela de oportunidade para se fazer algo que não se tinha a oportunidade antes. Então, é uma corrida, né, para solucionar uma questão tão complexa como essa. Então, acho muito bom que a gente esteja discutindo, mas receio, tenho medo dessas coisas de temos que resolver agora, porque só dá para fazer agora, a oportunidade é essa, vamos emplacar e mudar tudo. Né? Então, tenho esse receio. Beleza, então vamos deixar isso para trás, esse primeiro ponto. Quais são, para mim, os dois grandes problemas do processo tributário?
né? E venho também dizendo isso há bastante tempo. Eu acho que o processo tributário como um todo, né, administrativo mais judicial, a gente tem um problema de deficiência técnica, que é um problema que pesa mais no judicial do que no administrativo, né? Os tribunais administrativos normalmente conhecem mais o tema tributário do que os tribunais judiciários. Isso é um problema que distorce o sistema como um todo, até o fato de a gente ter esse sistema tributário hiperconstitucionalizado e ter uma corte constitucional que tem que rever isso tudo, e é uma corte constitucional com parco conhecimento tributário. Então, o problema do conhecimento técnico, ele é, a meu ver, um problema central no processo tributário. E o segundo problema, que, a meu ver, muito importante, é a sobreposição de instâncias. Então, a gente tem esse negócio de um auto de infração entre você começar e acabar, começar do auto de infração até você terminar uma discussão judicial sobre ele, você pode tranquilamente levar 15 anos. Com essa sobreposição de instâncias administrativas. Então, você pode levar 5, às vezes mais anos num processo administrativo e depois, dependendo do resultado, joga tudo no lixo e começa do zero no processo judicial. Então, isso é, a meu ver, um defeito monumental. Eu sei que o meu tempo está passando e eu vou caminhar para depois a gente ouvir a Vanessa e depois a gente volta e debate o que for. Qual vem sendo a minha sugestão para a gente resolver isso? Isso é uma coisa que eu defendo desde 2003, na verdade. Então, já vai 20 anos e essa ideia está desenvolvida nesses 2 livros que eu comentei antes. Eu acho que a gente precisa de um novo órgão. E eu vou usar aqui como referência o processo administrativo fiscal federal, porque não dá para a gente discutir centenas de processos municipais, dezenas de processos estaduais e tudo mais. Eu acho hoje, e academicamente, é lógico que o CARF a meu ver, o melhor tribunal em termos de conhecimento técnico e tributário que nós temos no país. Mas o CARF ele tem uma crise de legitimidade que se prolonga. No cenário pós-Zelote, ele tinha uma crise de legitimidade perante os contribuintes, e agora, a partir de 2020, a meu ver, ele tem uma crise de legitimidade perante o fisco. Eu acho que nenhum dos 2 cenários é adequado. Então, você tem um órgão de julgador de cúpula na administração que enfrentava uma crise de legitimidade perante os contribuintes e que virou a chave para passar a enfrentar uma crise de legitimidade perante a Fazenda. Eu sempre disse que, entre uma crise ou outra, que seja uma crise perante os contribuintes, que vão discutir no judiciário. De novo, dentro da minha teoria, é um órgão de revisão administrativo. Então, assim, mas o voto de qualidade é sempre para a Fazenda. Ok, nunca vi problema nisso, porque esse contribuinte vai discutir no judiciário. O órgão a instituição que a Constituição trouxe como órgão responsável a solucionar conflitos de pretensões é o Poder Judiciário. Mas o juiz não entende nada. É outro problema. Então, você tem que discutir com o legislador que ele te deu um julgador que não entende nada de tributário. Você precisa discutir, então, um tribunal judicial especializado, vai ter uma justiça tributária, tem justiça do trabalho, não pode ter uma justiça tributária, pode ter um tribunal superior tributário. A gente podia pensar num tribunal constitucional tributário, tirar toda essa matéria tributária do Supremo e deixar o Supremo julgando direitos fundamentais, questões que impactam a democracia, questões que impactam o Pacto Federativo. Qual a razão do Supremo Tribunal Federal julgar PIS e COFINS, SEBRAE? Então, aí, a gente podia pensar em várias mudanças importantes no desenho institucional do Poder Judiciário, no julgamento de temas tributários. Mas a minha proposta, e ela, como eu disse, é uma proposta antiga, ela basicamente é a seguinte, e eu vou dar aqui duas propostas, uma que é de reforma estrutural e outra em relação ao que nós temos hoje. A minha proposta de reforma estrutural há muito tempo acaba com o CARF,
fica só com as delegacias de julgamento em primeira instância. Então, você vai ter um auto de infração, você vai apresentar a sua impugnação e essa impugnação vai ser julgada, vai ser revista pela delegacia de julgamento em primeira instância. Essa delegacia de julgamento em primeira instância, ela vai fazer uma revisão formal, né? Calculou direito, fundamentou, interpretou corretamente, tal, assim, realmente sem grandes indagações filosóficas, teórico-tributárias, vai ali fazer aquela revisão de, olha, o auto de infração está formalmente correto, reflete a interpretação da Receita Federal, o cara deixou de considerar uma solução de consulta vinculante da COSIT, então anula o auto de infração. Primeiro é isso. Essa delegacia vai tomar sua decisão. Daí, a gente teria duas opções nessa minha formulação. A gente teria o que eu chamo de novo CARF, por falta de um melhor nome, que seria um novo órgão estruturado como uma autarquia, então separado ali da União, não seria mais um órgão puxadinho do Ministério da Economia, não, é uma autarquia, com julgadores selecionados por concurso, número ímpar de julgadores, né, por favor. E aí o contribuinte, com a decisão dele de primeira instância negativa, ele teria duas opções. Ele leva o caso dele para esse órgão julgador ou ele vai para o judiciário. Se ele resolve levar o caso dele para esse novo órgão julgador, ele faria isso sabendo que a decisão desse órgão julgador ela é definitiva para todo mundo. Então, acabou, ali acaba. Ou seja, eu tento, com essa minha proposta, resolver os dois problemas que eu identifiquei antes. O problema do conhecimento técnico. Olha, agora nós vamos dar para vocês um órgão julgador que vai ter indiscutível conhecimento técnico. E ele acaba com um segundo problema, que é essa eterna sobreposição de instâncias. Né? Então, você vai ali, aquele órgão, ele vai acabar julgar e acabou. A Fazenda tem razão? A Fazenda tem razão. O contribuinte tem razão? O contribuinte tem razão. Mas qual é o problema de fazer isso? Nenhum. Você é muito próximo de uma arbitragem. Muito próximo à arbitragem. É uma arbitragem, só que, em vez de você selecionar árbitros ad hoc, você tem ali já aquele corpo de julgadores desse órgão que vai tomar a decisão final para todo mundo. É lógico que depois a gente teria que pensar em mecanismos de coordenação com as decisões do STJ e do STF que têm efeito vinculante. Mas o meu ponto de partida seria esse. Qual é o grande diferencial que eu acho aqui? E aí eu vou fazer uma ponta para encerrar e falar, a meu ver, qual é a grande reforma que o CARF precisava passar hoje. Então, não é coisa nova hoje, mas temos hoje. Para mim, o que é o mais importante? Então, vai lá. Qual é o diferencial desse órgão? Na minha proposta, os julgadores desse órgão, que teria previsão constitucional, teriam status funcional de juiz federal, com todas as garantias de um juiz federal e com a remuneração de um juiz federal. Primeiro ponto. Então, a gente está falando de um julgador que é um juiz. E aí você pode falar que é uma inspiração do Conselho de Estado francês, porque você teria um órgão de julgamento que formalmente ele está no executivo, mas que, em termos substanciais, exerceria sua competência a partir da Constituição muito parecido com o Poder Judiciário. E aí, dito isso, para mim, o que é hoje chave no CARF? E aí, de novo, pensando no CARF, podendo extrapolar para qualquer outro tribunal administrativo. Qual é o problema do CARF? Era na fase do voto de qualidade, a meu ver, continua sendo pós-fim do voto de qualidade. Independência do julgador. Se vocês me perguntarem hoje, para mim, se a gente vai trabalhar numa mudança de desenho no CARF, o que é o mais importante? É você dar independência a quem está com aquela caneta na mão. E acho que hoje, de alguma maneira, em termos de desenho institucional, isso falta. Veja, não estou falando do conselheiro, da conselheira A, B ou C.
né? Já faltava antes, e no meu livro de 2017, o que eu dizia? Eu dizia, olha, o mais importante é você dar independência ao conselheiro representante da fazenda, porque ele tem um grande poder na mão dele e ele não é independente. Porque ele está ali naquele mandato hoje, no dia seguinte, ele está perguntando para o Paulo se ele trouxe um laptop dos Estados Unidos na última viagem dele a Miami. Que é isso? O sujeito é auditor fiscal. Ele não é, ele é um julgador que não é independente. De novo, ele pode ser independente porque o fulano de tal, ele como pessoa, ele diz, não, eu vou julgar com a minha convicção independente de qualquer coisa. Mas, em termos de... O desenho institucional ele não pode depender das capacidades éticas e morais do sujeito Paulo Calhendo. O desenho institucional ele tem que ser estruturado de uma maneira a não depender das características pessoais de cada um. Né? Então, o que eu acho que hoje, nesse momento de reforma, assim, o que nós temos que enfrentar? Nós temos que enfrentar a questão da independência do julgador. Agora que virou a chave e o conselheiro dos contribuintes é o fiel da balança, a mesma crítica que eu fazia em 2017, com foco no conselheiro representante do fisco, agora eu foco no conselheiro representante do contribuinte. Você tem que ter critérios públicos, transparentes e muito claros de como a pessoa chega lá. Você tem que ter critérios públicos, transparentes e muito claros de em que circunstâncias aquele mandato não é da confederação. Assim, eu tenho uma confederação, eu tenho um mandato meu. Aquele mandato é da sociedade. Por alguma razão, se atribuiu esse modelo como você chega nas pessoas, né, que vão exercer esse mandato da sociedade. Né? Então, o que eu acho, e Paulo, encerro por aqui, Stephanie, Vanessa, desculpem se passei um pouco nesse meu tempo de fala, mas como a gente está aqui num debate, eu me preocupei pouco de ser hermético no tempo. Eu acho que é isso, assim, é importante que a gente esteja nesse momento debatendo reforma muito. Ela tem que ser corrida e apressada? Definitivamente não. Eu preferiria uma reforma mais disruptiva, certamente. Eu acho que fechar um problema ou outro não vai resolver né, o nosso problema maior do processo tributário em sentido lato. Se eu tivesse que escolher uma questão, um ponto, independência dos conselheiros. A Vanessa está aqui, talvez ela não se sinta confortável a tocar nisso. Tem que resolver a posição institucional absolutamente insuficiente e inadequada dos conselheiros dos contribuintes. Né? É uma posição com poucos direitos, com poucas garantias e remunerada aquém da relevância, né, da atividade que os conselheiros e conselheiras exercem. Então, hoje, porque veja, se o julgador é independente, a origem dele é menos relevante. A gente sempre teve julgadores, conselheiros do fisco que julgavam de forma independente, como a gente tem conselheiros representantes dos contribuintes que jogam. Agora, se a pessoa sabe que ela pode fazer isso sem ter dificuldade de ser renovada na virada do próximo mandato, não tem problema nenhum de repente, você não ter voto de qualidade, porque você não vai distorcer o julgamento. Agora, se você tem um desenho que permite a captura dessas posições, aí pode fechar. Né? Para quê? Né? Fica gastando tempo, dinheiro e tal. Então, de novo, Paulo, Stephanie, Vanessa, era isso que eu queria falar nessa primeira rodada de provocações. Fico, obviamente, à disposição para a gente voltar e discutir. Eu sei que são posições que não são posições necessariamente mainstream, mas as minhas posições raramente são. Né? Eu tendo a ser um sujeito mais off-Broadway, né? Mas acho que é importante que a gente tenha também esse tipo de discussão. Então, é isso. Muito obrigado. Excelente, professor Sérgio André. Muito interessante todos os pontos que o senhor nos traz para reflexão, né?
a caneca, muito bom. Essa visão do processo administrativo como um processo, então, de autorrevisão de atos é interessante, muito. E o senhor traz sugestões efetivas, né? E para falar da independência dos julgadores, a gente vai logo em seguida ouvir a professora Vanessa, que tem uma longa experiência de atuação no CARF. Então, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. E na sua fala, no início, o senhor falava de segurança jurídica na decisão. E na semana passada, nós justamente falávamos sobre uma uniformização dos precedentes, uma vinculação, para que aí, nessa decisão, houvesse, então, uma segurança jurídica. Então, parte da sua fala, ela realmente conversa muito com o encontro que fizemos semana passada, inclusive o professor Ivan, que estava presente semana passada, nos acompanha aqui também. Professor Caliendo, não sei se o senhor quer fazer uma fala. Obrigado, Stephanie. Primeiro, agradecer muito a exposição do Sérgio André. Eu acho que é sempre estilo Broadway, não é off-Broadway, mas é uma exposição sempre provocativa, importante. Esse é um grupo de pesquisas que reúne mestrandos, doutorandos, doutores, e tem uma rede bem ampla de pesquisa, inclusive com a própria UERJ. Nós temos agora, esse semestre, esse tema das pesquisas em relação à alteração e aperfeiçoamento do processo administrativo fiscal. Também saúdo aqui o professor Ivan Alegretti, que fez uma bela palestra sobre essa questão, e foi realmente instigante. Eu creio que nós temos aí pressa, como diz o professor Sérgio André, até em função dos prazos, para pensarmos sugestões. E como o tema envolve também o processo administrativo municipal e o fiscal estadual, nós temos um grande dilema aqui, que é o padrão de excelência, que é o padrão CARF, e como ele pode ser levado para outras instâncias. Há um problema que o professor Ivan Legretti levantou também, de possível uniformização ou harmonização de algumas regras, ou não. Mas, realmente, há uma série de pontos aqui bem provocativos, o professor Sérgio André é sempre provocativo. Eu não sei se não existe litígio, e aí depois farei as perguntas lá mais ao final, mas gostei muito da questão da existência ou não de litígio e pretensão resistida no processo administrativo fiscal, porque também no judicial nós temos a suspensão da exigibilidade quando a antecipação de tutela ou liminar que suspende a exigibilidade do crédito. Então, a suspensão da exigibilidade não é um fato somente do processo administrativo, mas é um debate importante. Gostei muito da posição em relação à postura do fisco fazer sua autorrevisão como algo obrigatório, e o que eu me pergunto hoje em relação a essa defesa da verdade material no processo administrativo fiscal é o conjunto de filtros que a Câmara Superior e o CARF têm estabelecido para o conhecimento dos recursos no CARF. Se isso não é prejudicial, inclusive, a essa ideia de autotutela. E os recursos têm sido, hoje, não conhecidos por várias razões que muitas vezes me soam, com a devida vênia, muito formalistas, e que não entram na verdade material dos fatos. Mas eu entendo o estoque de ações administrativas, de processos administrativos no CARF, e que nós temos que ter uma solução. Mas eu vejo também por ter participado do CARF, apesar do imenso esforço dos conselheiros, um esforço sobre-humano, muitas vezes, em manter a qualidade técnica, que é de excelência, em manter a capacidade de julgar a quantidade desse estoque, que é um estoque que chega a R$1 trilhão. E aí eu me pergunto a um tema que é da duração razoável dos processos. Hoje a gente tem uma discussão praticamente consolidada em relação à não aceitação da prescrição intercorrente no processo administrativo. Há uma discussão no processo aduaneiro, mas no administrativo não há. E eu não consigo enxergar soluções viáveis, mas gostaria de ver em relação a essa questão importantíssima que é da duração razoável e do direito fundamental à duração razoável do processo administrativo fiscal. Mas eu fiquei muito instigado com as propostas de reformas do Sérgio André, inclusive que envolvem reforma constitucional, e eu não sei se seria uma cláusula pétrea, inclusive, a não
possibilidade de recurso do contribuinte ao judiciário, no caso de derrota, não sei se seria uma cláusula pétrea ou não, e o julgamento pela DRJ, apesar de ter muita admiração pelos julgadores, auditores julgadores da DRJ, geralmente os números que eu conheço, eu posso estar completamente errado, tem, em sua maioria, talvez 90%, eu posso estar muito errado, pode ser um preconceito gigantesco, julgamentos com negativa por unanimidade, eles são denominados NPUs, que faz com que nós tenhamos uma grande dificuldade. Mas eu concordo muito com essa ideia de efeito vinculante aos tribunais superiores, efeito vinculante das decisões dos tribunais superiores ao processo administrativo. Então, há uma série de ideias aqui importantes levantadas pelo professor Sérgio André, sempre provocativo, sempre bastante construtivo, e a ideia de construir uma autarquia, aí depois eu faria a pergunta, também tem essa dificuldade, porque simplesmente nós não fortalecemos a Justiça Federal, porque criar mais uma autarquia e não uma esfera administrativa federal mais robusta, talvez fosse mais interessante. Mas teremos que pensar. Mas eu não quero atrapalhar aqui a belíssima exposição da professora Vanessa Seconello, que sempre contribui com a PUC do Rio Grande do Sul, com seus alunos, mestrandos, graduandos, especializandos. Em breve estará de novo aqui no Rio Grande do Sul. E é uma grata satisfação que tenhas aceito debater aqui com diversos colegas. E nós temos uma rede de pesquisa também com o grupo da macrolitigância, a Dito Iuris, com o GEPAT e com várias outras instituições aí pelo país que conformam a nossa rede. Então, parabéns, professor Sérgio André, e passo de novo a palavra a Stephanie para conduzir os trabalhos. Obrigada, professor. Então, eu imediatamente vou fazer a leitura muito breve de parte do currículo da professora Vanessa, e já em seguida passarei a palavra a ela. A professora Vanessa, ela tem uma longa experiência no CARF, atualmente ela é vice-presidente da terceira sessão de conselhos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conselheira da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no CARF, mestranda em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento no IBDT, no qual eu soube que o professor Sérgio André é orientador, não é? Tive essa feliz coincidência. Então, eu agradeço de novo, professora Vanessa, é uma honra tê-la aqui e passo a palavra à senhora para que podemos lhe ouvi-la. Boa tarde, muito obrigada, Stephanie, pelas palavras. Quero primeiro agradecer ao convite, né, formulado pela Stephanie e pelo professor Paulo Caliendo para estar aqui hoje conversando com você sobre um assunto que eu também gosto muito, que é processo administrativo, fiscal. Para mim é uma honra estar aqui debatendo junto com o professor Sérgio André, que, como a Stephanie falou, é o meu orientador no mestrado também, é alguém por quem eu tenho grande admiração, e a fala foi brilhante, né? Então dificultou bastante aqui o meu trabalho para falar depois dele, mas enfim. A PUC sempre vai ter a minha atenção, até porque eu sou egressa da PUC, né? Tanto na graduação quanto na especialização. Eu não tenho uma xícara tão bonita quanto a do Sérgio André, mas, enfim, a PUC, a instituição onde a gente, acho que inicia, né, a nossa vida no direito é sempre a casa para onde a gente retorna, né? Então, a PUC sempre vai ter a minha atenção. E entrando especificamente no tema do encontro de hoje, né, que é a reforma do processo administrativo, é um tema que vem sendo muito debatido, principalmente agora com a instauração da Comissão de Juristas do Senado para a reforma do processo, para se revisitar como a gente tem estruturado, tanto no judiciário quanto no administrativo, essa questão do processo tributário. E, como o professor Paulo Caliendo falou também, o professor Ivan Alegrete já trouxe grandes contribuições do encontro anterior com relação à vinculação de precedentes, que também é um ponto bastante sensível aqui, né? Eu vou começar fazendo breves considerações com relação aos pontos trazidos pelo professor Sérgio André, com relação à natureza do PAF, que eu acho que é extremamente relevante a gente
debater a natureza do processo administrativo para depois tratar do que seria possível em uma reforma ou não. Né? Como o professor Sérgio André trouxe, ele entende que o PAF tem natureza de autorrevisão do lançamento pela administração tributária, que, então, seria, né, teria esse desenrolar de mais um ato administrativo do que um ato jurisdicional. Na minha visão, com a devida vênia, o professor Sérgio André, eu vejo já o processo administrativo tributário, falando mais especificamente, assim, centrando na experiência do CARF, que é onde eu tenho essa vivência, eu entendo que a gente tem no PAF essa natureza jurisdicional, de dizer o direito, e não simplesmente uma natureza de revisão do ato administrativo de lançamento. E por que eu vejo isso? Porque no âmbito do processo administrativo, a gente tem uma regulamentação muito semelhante ao rito do processo judicial, com a diferença de que no processo administrativo prevalece a verdade material, uma formalidade não tão estrita quanto é no judiciário, para que efetivamente as partes possam chegar à melhor aplicação do direito. Por exemplo, nós temos requisitos para as decisões, para a estruturação das decisões no contencioso administrativo tributários, muito semelhante ao que nós temos no judiciário, que as decisões necessariamente têm que ter um relatório, tem que ter uma fundamentação, o dispositivo tem que ser claro. Então, eu vejo que isso ultrapassa a natureza de apenas autorrevisão do lançamento. Isso já adentra na natureza de uma prestação jurisdicional, digamos assim, pelo órgão, mais especificamente do CARF. Talvez nas DRJs e nessas instâncias iniciais, a gente tenha ainda essa questão de ser uma autorrevisão, porque a gente não tem um julgamento público, a gente tem uma composição que é exclusivamente de auditores da Receita Federal, a gente tem não tem a possibilidade de entrega de memoriais, enfim, toda essa questão, e a gente teve uma alteração no contencioso no ano passado, que é criação do contencioso de pequeno valor, que seriam as turmas recursais para as discussões até 60 salários mínimos serem resolvidas nas turmas recursais das DRJ, não mais subirem ao CARF. Então, talvez para determinados litígios, a gente tenha essa remodelação da natureza do processo administrativo fiscal, né? Mas o que eu vejo, assim, até um dos pontos colocados nas discussões das reformas e que vem sendo levantado, né, por quem vem discutindo isso, é essa possibilidade de se ter sustentações orais, acompanhamento das sessões públicas também no âmbito da DRJ e das turmas recursais, que é o que eu acho que atenderia, assim, essa questão do acesso ao processo, do contraditório, da ampla defesa, né? Então, eu parto dessa premissa de que o processo administrativo, ele tem uma natureza de prestação jurisdicional, não é apenas um ato de revisão, ele tem essa questão de trazer uma prestação jurisdicional para as partes envolvidas, né? Não vejo a Fazenda e os contribuintes apenas como interessados, como falou o professor Sérgio André, mas eu vejo que eles são efetivamente partes do processo, que trazem as suas manifestações, tem prazo para se manifestar no processo, tem delimitações, tem a possibilidade de sustentação oral, memoriais, despacho com os julgadores. Então, isso me faz entender que a gente está diante de um processo. E nessa linha, inclusive, até eu vejo que tem o Dr. Wesley Rocha, né, nos assistindo. Bom dia, Dr. Wesley. Que também é julgador, desculpa, eu achei que a câmera estava fechada, perdão. Não, fica tranquilo, bom dia. Mil perdões.
Bom dia a todos. Bom dia. Eu tinha fechado a câmera aqui, não sei. É que eu estou terminando de almoçar e aí eu estou acompanhando vocês. Parabéns, viu, pelas exposições. Obrigada. Não, eu quis Obrigado só por ter me cumprimentá-lo. lembrado aqui. O Dr. Wesley está nos acompanhando, também tem essa experiência do CARF. Então, enfim. E outro ponto que a gente tem no processo administrativo hoje no âmbito do próprio CARF é essa discussão com relação ao voto de qualidade, né? Como o professor Sérgio André falou, até então a gente tinha o voto de qualidade de posse do presidente de turma, que é sempre o conselheiro da Fazenda, em razão, inclusive, de a Fazenda não poder recorrer ao judiciário de uma decisão em que ela reste vencida no âmbito do processo administrativo, né? Esse ponto, especificamente, as propostas de reforma que foram levadas até essa comissão, eles, é um ponto que até defendem que seja aplicado esse critério de desempate para todos os casos no CARF. A gente tem uma portaria que delimita, né, para quais casos vai ser aplicado esse novo critério de desempate do 19E, não mais o voto de qualidade. Inclusive, há um pleito na reforma do processo administrativo de que se tenha esse critério para todos os casos, não só exigência em auto de infração, quando é exigência de crédito tributário. Mas esse é um ponto que até eu vi que, num primeiro momento, vai ficar de fora dessa reforma do processo administrativo, então eu não vou me ater a ele aqui, né? Outro ponto que eu quero tratar é a questão de a gente trazer uma uniformidade, talvez, entre os procedimentos administrativos nas esferas municipal, federal, estadual e municipal, né? Hoje a gente tem muita regulamentação em âmbito de regimento interno dos órgãos. Por exemplo, no regimento interno do CARF, a gente tem praticamente um código processual lá, trazendo o impedimento dos julgadores, prazos para interposição de embargo de declaração, recurso especial, enfim. Então, a gente tem previsões que estão no regimento interno, como os embargos de declaração e agravo, que a gente não tem no decreto 70235. Então, talvez um caminho para uniformizar em todas as esferas um processo administrativo, digamos assim, unificado, seria trazer essas previsões que hoje constam no regimento interno do CARF, especificamente para o âmbito do decreto 70235, para assegurar isso como estando na própria lei e não no regimento interno, que poderia ser alterado pelo órgão, enfim. Então, trazer mais essa garantia para ambas as partes do processo, né? E até com relação a essa questão, uma das discussões que surgiu, eu realmente não conheço a realidade de órgãos municipais, por exemplo, de julgamento, né? A gente conhece os que têm mais visibilidade, por exemplo, o TIT em São Paulo, que é estadual, o Conselho Municipal de Tributos, CMT, também, que é municipal, que tem uma estrutura um pouco maior. Mas se a gente pegar, por exemplo, os municípios de pequeno porte, não vão ter uma estrutura, talvez, administrativa para comportar esse desenho do PAF, né? Então, esse é também um outro desafio que se impõe para a questão da unificação do processo administrativo. Deixa eu pegar aqui a minha colinha para ver se eu falei tudo que eu queria trazer. Sim. Outro ponto importante, que foi tema, inclusive, do encontro anterior, que eu considero que seja bastante relevante, é essa aplicação obrigatória dos precedentes do STJ e STF, julgados em sede de recurso repetitivo e repercussão geral, no âmbito das decisões administrativas, né? A gente tem essa previsão hoje no regimento interno, essa obrigatoriedade de os conselheiros observarem as decisões proferidas pelo STJ e pelo STF na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, mas a gente ainda tem uma dificuldade na aplicação desse dispositivo no âmbito do processo administrativo. E eu falo dificuldade por quê? Porque muitas vezes a gente tem
um julgamento em sede de repetitivo, vamos colocar assim, e eu tenho a definição da questão material, mas ainda eu tenho embargos de declaração pendentes de julgamento. Aí surge aquela discussão. O conselho já estaria vinculado à aplicação daquela decisão, já que eu já tive o trânsito em julgado material da discussão, ou eu preciso aguardar o trânsito em julgado formal dessa decisão para que seja aplicada. Então, a posição que prevalece hoje no conselho é que é necessário aguardar o trânsito em julgado formal desse processo, né, desse repetitivo ou repercussão geral, para que seja de observância obrigatória pelos julgadores, o que, em alguns casos, pode levar até uns 2 anos, um período de até 2 anos para julgamento de embargos de declaração, como a gente viu, por exemplo, na questão da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. A gente teve o julgamento principal da matéria, tivemos regulamentações posteriores de como aplicar isso no âmbito da própria Receita Federal, mas ainda a vinculação se entendia no âmbito, a posição majoritária no âmbito do Conselho, que a posição não era vinculante, porque ainda pendente de julgamento, embargos de declaração. Enfim, então, essa é uma questão que eu acho que talvez a gente poderia resolver trazendo de forma mais clara um critério objetivo para essa aplicação, que a previsão já consta lá, e essa vinculação, inclusive, tem no CPC, tem no regimento interno do CARF. Talvez formas mais, critérios mais objetivos dessa aplicação, né? A partir de que momento eu vou considerar já como vinculante ou não. E em razão dessa dificuldade, outra discussão que surge com relação ao processo administrativo fiscal federal é a questão do sobrestamento dos recursos, né? A gente tem essa previsão no Código de Processo Civil e não temos mais essa previsão no regimento interno do CARF. Havia uma previsão de sobrestamento desses casos que estavam afetados à repercussão geral ou recurso repetitivo, e aí depois essa previsão foi retirada do regimento e hoje os processos, eles correm normalmente, mesmo que a matéria esteja afetada a julgamento nessa sistemática nos tribunais superiores. Isso pode ser até pouco contraproducente, né? A gente fica julgando no CARF uma matéria que posteriormente vai ser definida no STF, o STJ, e pode ser que acarrete uma mudança de todas as decisões, que acarrete um questionamento no judiciário pelos contribuintes, ou que acarrete uma perda dessa arrecadação pela Fazenda. Então, é uma questão que tem sido bastante levantada. Particularmente, eu não vejo o sobrestamento como uma solução para isso, né? O sobrestamento, na minha visão, ele só funcionaria, sobrestamento no órgão administrativo, se eu tivesse, ao mesmo tempo, a possibilidade de estabelecer um prazo para que os tribunais superiores julgassem esses recursos afetados à repercussão geral e recursos repetitivos, né? O que não há nenhuma sinalização nesse sentido, obviamente, até porque senão eu paralisaria o órgão administrativo, porque os recursos normalmente trazem mais de uma matéria em julgamento, não só a matéria que está em repercussão geral repetitiva. Então, isso acabaria gerando até uma paralisação do órgão e prejudicando a questão da duração razoável do processo, como o professor Paulo Caliendo bem colocou na intervenção dele, né, que a gente tem que ter essa preocupação também com a razoável duração do processo administrativo. Eu não posso ter uma lide que não se encerre nunca, e eu preciso dar uma resposta para aquele caso, para a sociedade, enfim, que é esse o papel do processo administrativo, dar uma resposta, eu acho, para aquele caso, né? Nessa linha também entrando nessa questão da duração razoável do processo, entra a questão da prova, da preclusão, que a gente tem no processo administrativo, essa questão da prevalência do princípio da verdade material, mas nós temos certos limitadores, tanto no decreto 70.235, né, quanto na lei 9784, dessa juntada de provas no decorrer do processo administrativo. O contribuinte, ele
tem essa oportunidade de apresentar provas quando da sua impugnação ou manifestação de inconformidade, precluindo seu direito de fazê-lo se não apresentar nesse momento, salvo exceções, né, do parágrafo 4º do artigo 16 do 70.235, que é fato superveniente no processo, ou demonstrada a impossibilidade de ter obtido aquela prova anteriormente, e, enfim, e que o contribuinte, para que o contribuinte possa ter esse momento de apresentação da prova. É óbvio que, quando o contribuinte traz, por exemplo, uma prova cabal do que ele está dizendo, ou de, por exemplo, discute, foi feita a autuação em razão de não ter sido comprovado o pagamento de um período X, e o contribuinte traz esse pagamento, comprovando, enfim, eu acho que é uma prova que põe fim à discussão, efetivamente, ao crédito tributário, mas ainda assim ela vai ter que observar esses critérios de momento de apresentação da prova. Até porque eu tenho que ter um momento em que eu vou ter o fim daquele processo e eu não posso ficar revisando a todo momento a discussão, né? E um último ponto que eu quero tratar, que até foi o que o professor Sérgio André falou, que é a questão da sobreposição de instâncias, né? Que toca com relação à segurança jurídica e o amplo acesso ao processo judicial e administrativo. Atualmente, nós temos no CARF até uma súmula que impede que a gente conheça de discussões que já estejam sendo travadas no âmbito administrativo para aquele contribuinte daquele caso específico. Então, sempre que eu tenho uma situação em que o contribuinte optou por discutir tanto no Poder Judiciário quanto no administrativo, eu vou ter uma proibição de o órgão administrativo se manifestar sobre a matéria que também está sob discussão no Judiciário. Isso porque a gente tem na Constituição Federal que as decisões judiciais são prevalentes sobre as decisões do processo administrativo, né? Não faria sentido as duas matérias serem discutidas ao mesmo tempo nas duas esferas. O que normalmente se observa é que a gente tem, primeiro, uma discussão no processo administrativo, então, o contribuinte e a Fazenda, eles travam essa discussão do processo no âmbito do CARF, do processo administrativo, e, posteriormente, se o contribuinte restar vencido, se leva toda essa discussão do zero para o Poder Judiciário. Nesse caso, inclusive, eu vi algumas discussões também, e uma das questões que eu particularmente entendo interessantes é se estabelecer algum mecanismo para que a gente possa aproveitar do processo administrativo, que já teve todo um trâmite anterior ao processo judicial, pelo menos a discussão das provas que foram ali produzidas, que eu consiga trazer essa produção probatória, laudos, discussões travadas no âmbito do processo administrativo, já para o âmbito do Poder Judiciário, para que ele não tenha que iniciar essa discussão do zero, como se iniciou lá no processo administrativo, para que eu já possa ter, digamos, talvez uma prestação jurisdicional mais célere, né, já que toda a produção probatória já foi feita no âmbito administrativo, e para que eu possa ter digamos assim, esse embasamento do processo judicial pelo que foi discutido no processo administrativo. Isso, se não me engano, também quem falou foi o Renato Lopes Beixo, em uma de suas palestras nesses eventos sobre reforma do processo administrativo, de que isso auxiliaria e muito o julgador no âmbito do judiciário, trazendo toda essa produção probatória, esses laudos, essas discussões técnicas que foram efetuadas no âmbito do processo administrativo. Isso só me leva a crer que nós temos, a estrutura que nós temos hoje, apesar de talvez favorecer, digamos assim, o desenho institucional, como falou o professor Sérgio André, né? Não favorecer a independência dos julgadores, que o que eu vejo na prática é que
o julgador, ele entra lá, ele passa a ser conselheiro, não da fazenda ou do contribuinte, essa é a regra, né, pelo menos assim, a maioria tem essa conduta, né, todos os conselheiros têm essa conduta, para que esse desenho institucional, de alguma forma, fosse fortalecido. Talvez a gente não precise criar um novo órgão, ou uma autarquia independente, enfim, a gente possa utilizar esse desenho institucional que nós temos hoje, com a participação da sociedade civil, com a indicação de componentes para o Conselho, mas talvez pensar formas de assegurar essa maior independência dos julgadores, enfim, como foi trazido aqui. Eu acho que o formato que nós temos hoje, de discussões, até nos colegiados, em que a gente tem a visão que é trazida da iniciativa privada pelos conselheiros dos contribuintes e a visão que vem do fisco para decorrente, né, da nomeação dos auditores, da Receita Federal, que já tem uma longa experiência também, né, em fiscalização, Receita, enfim, e no próprio órgão, eu acho que isso traz um debate muito rico. E é disso que saem essas discussões mais técnicas e que, inclusive, se cogita que poderiam ser aproveitadas no Poder Judiciário para já fazer a prova do processo, né? Eu acho que a gente tem um modelo hoje que, sim, precisa de alguns ajustes, isso é inegável, mas eu acho que ele é um modelo que atende essa questão da pluralidade de visões, quando a gente vai ter um caso julgando não só uma visão X ou Y, e na minha visão, atende essa ampla defesa, né, e o contraditório, tanto para a Fazenda Nacional, quanto para os contribuintes. Então, eu acho que essa é a minha visão, assim, do que a gente precisa caminhar hoje. Talvez algum aperfeiçoamento, mas não totalmente, trazer totalmente uma estrutura nova, né? Então, são essas as minhas contribuições, professor Paulo, não sei se passei do tempo, peço desculpas, fico à disposição para os debates, quero dizer que foi um prazer estar aqui discutindo esse assunto com vocês, e devolvo a palavra para a Stephanie. Obrigada. Obrigada a senhora, professora Vanessa, é uma honra lhe ouvir. São muitos pontos para a gente pensar, né? Um que me chama muita atenção é em que momento que a gente forma um precedente, né? Quando um tribunal superior, ele, então, toma uma decisão de mérito, e muitas vezes o trânsito em julgado, como foi pontuado, ele vai vir a ser certificado anos após. Qual a posição dos tribunais administrativos, né? A seguir já há um precedente formado ou não, se aguarda o trânsito em julgado, o que acarreta, então, numa morosidade, né? O professor Ivan estava com a mão levantada, se eu não me engano, então eu acho que eu passo a palavra ao senhor, para que depois a gente siga com os demais debates, com o professor Sérgio também, e todos os demais. Bom dia a todos, praticamente boa tarde, né? É uma grande alegria quando a gente emprega boa parte da vida, né, num determinado ambiente, como é o caso do Conselho, né, do CARF, e a gente tem essas oportunidades de conversar, de ouvir e debater com pessoas altamente qualificadas, né? Fazer uma reflexão, né, sobre o sistema, né, sobre melhores no funcionamento do sistema, é realmente uma grande alegria, né? Eu ouvi com atenção a apresentação do professor Sérgio, que é sempre muito criativo e muito inovador. Ouvi a Vanessa, que é colega, né, hoje está no Conselho. E uma coisa que me chama a atenção, né, há 15 anos atrás, eu lembro de ter feito no IDP um evento em que a gente falou sobre tribunais administrativos. E a gente fez um ensaio muito interessante comparando o TCU com o CAD, com o CARF, né? E é um ensaio muito, muito intrigante, porque todos são tribunais administrativos, só que um tem SPENC na Constituição, é a Constituição quem otorga a competência para o TCU, o CAD é estruturado em lei, e o CARF é por portaria mesmo. Eu me senti até um pouco inferiorizado na época, né? E são contrastes muito interessantes, porque mostram a plasticidade que os tribunais administrativos podem ter, né? Até nesse contraste, a gente nota que o CARF ele é binário, ele se aproxima muito mesmo dos órgãos judiciários de dizer sim ou não, né?
enquanto os outros órgãos eles têm uma função de organização do sistema, de restabelecer a legalidade, né? Uma função mais propositiva e não simplesmente de controle de um único ato, né? Então, a gente tem que pensar que um tribunal administrativo ele guarda possibilidades tremendas, né? E a segunda quanto e isso encaixa bem com o comentário da Vanessa, né? De que a gente tem o CARF todo numa portaria, num regimento interno, né? Então, por que não elevar algumas normas, né, à estatura da lei, né? Talvez porque seja comprometedor, né? E no nosso país a gente não gosta muito né, de situações comprometedoras, né? E um outro ponto é que é preciso lembrar que os tribunais administrativos eles estão buscando seu lugar no sistema, né? Ainda hoje a gente está num franco amadurecimento, né? O Conselho de Contribuintes, e eu até hoje tenho dificuldade em falar CARF, eu falo Conselho por causa do cacoete, eu acerto em qualquer hipótese, né? Mas o Conselho de Contribuintes ele remonta a um império, e a formação de base dele, ele tinha um representante do fisco, porque ela é muito inspirada na ideia de um tribunal do júri, é a sociedade controlando o poder público, né? Tanto que é disseminada a utilização de tribunais administrativos nos Estados Unidos, né, que é muito afeito a sistemas regulatórios, na Inglaterra, né, e eles se baseiam lá na figura do part-time judge, né, do julgador em tempo parcial, que é um ator de mercado, né? Não por outro motivo, os modelos de tribunais administrativos sempre atraem uma certa desconfiança, né? No século XVIII, a gente teve CPI na Inglaterra, justamente tentando identificar o que é isso, se era um perigo, se era uma coisa boa, se era uma coisa ruim, né? E desde lá se buscam os elementos. Por que funciona? Por que é tão encantador? Porque o julgador em tempo parcial ele traz mais oxigenação, enquanto, por exemplo, um juiz ele tende a sedimentar, né? A não se inovar, né? O conhecimento real do mercado, né? Você pegar atores de mercado, você tem conhecimento real. Se a gente pensar bem no que foi a transformação do Conselho de Contribuintes em CARF, a gente tem até uma mudança do perfil dos conselheiros do fisco, né? Antigamente o CARF, né, quando eu entrei no Conselho de Contribuintes, ele era um verdadeiro depósito de autoridades, né? Você tem um ex-COSIT, um ex-superintendente, onde que a gente coloca ele, né? Devolve para fiscalização no Porto de Santos? Não, ele vai para o CARF, né? Então você tinha gente que tinha uma perspectiva de conjunto, né, do funcionamento da Receita, né, que passou em todos os graus de responsabilidades da Receita Federal, né, e tinha um tipo de julgamento, né, diferenciado. Hoje em dia você tem um auditor fiscal que muito rápido sai da fiscalização e chega às vezes numa função de presidente de uma turma, né? Alguns se saem muito bem com isso, né? Alguns se adaptam bem, conseguem ser bons presidentes. Mas a gente tem grandes mudanças e propor um novo modelo exige realmente essa reflexão, né? A gente vai ter um sistema novo. É para ser uma autarquia, a gente vai ter uma perspectiva nova, né, de como se encaram os problemas, né? Enfim, é encantador ter essa oportunidade de trocar essas ideias, né? E eu estou muito feliz em participar, em ouvir a opinião de todos. Essa é a contribuição que eu queria ter. E minha lista aqui é interminável. Eu falaria aqui a tarde inteira. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, professor Ivan. Professor Paulo, o senhor tem uma pergunta, não é mesmo? Antes de passar a palavra para os palestrantes de novo. Não, exatamente. Obrigado, Stephanie. Até parabenizar a fala muito serena, muito detalhada, minuciosa da professora Vanessa Seconello. Eu creio que eu destacaria um ponto que eu acho muito relevante no CARF, que são as decisões e a qualidade das decisões do CARF. Quando nós comparamos com as decisões judiciais, nós vemos uma grande dificuldade em entender, em muitas decisões, já falamos isso aqui no grupo de estudos, no grupo de pesquisas, qual é a tese, qual é o dispositivo, muitas vezes entender até a ementa das decisões judiciais. E o modelo de decisões, inclusive no Supremo, é um modelo que não é um modelo propriamente colegiado. Nós temos muitas decisões contraditórias. O modelo de decisões do CARF é um exemplo em matéria tributária pela qualidade, consistência, pela excelência que elas são elaboradas. E a própria arquitetura de decisões, aquele design mencionado, é muito interessante, porque nós temos um voto condutor, votos divergentes, fica exatamente claro quais são os pontos controvertidos
e os pontos de consenso. Nós entendemos qual é o dispositivo, o que se pretende. Eu creio que aí nós temos um ponto que é de exemplo para as outras instâncias administrativas fiscais, estaduais e municipais, e um exemplo até para o próprio judiciário. Por isso, muitas vezes, eu fico até um pouco, digamos, até favorável a defender a maior dignidade do CARF enquanto instituição que aqui existe, que nós podemos aperfeiçoar, e a questão do voto de qualidade aqui, para mim, foi um grande ganho que nós tivemos quando nós alteramos isso na legislação que está em discussão. Mas eu creio, e aí na fala da doutora Vanessa Saconello, que nós poderíamos aprofundar aquilo que a Stephanie falou, aproveitando esse acervo de vitórias, de acertos, nós deveríamos pensar na construção de precedentes, na construção de súmulas do CARF. Eu acho que é um passo necessário de como as súmulas do CARF são construídas, como que esse repertório e acervo de precedentes são construídos, porque nós podemos crescer por legislação ou por exemplos. O próprio federalismo é isso, nós pegamos os melhores casos, melhores exemplos e adotamos pela circulação de modelos, de ideias vitoriosas para outros casos. Então, eu não teria nenhuma questão particular, nenhum reparo, mas a verificação realmente de como podemos melhor construir súmulas no CARF e como podemos melhor trabalhar com a questão dos precedentes no CARF. Eu nem falo dos estaduais e processos administrativos municipais, porque eles estão realmente num nível bem diferenciado. Dito isso, não sei se chega a ser uma pergunta, mas passo de novo a palavra a Stephanie, parabenizando a professora Vanessa Saconello. Obrigada, professor Paulo, pela contribuição. Eu acho que nós podemos, então, professor Sérgio, para suas considerações agora, e depois passo para a professora Vanessa fazer suas considerações finais também. Obrigado, Stephanie. Eu vou tocar só talvez 2 pontos. Eu acho que foi, não sei se foi o Paulo, se foi a Vanessa, mas alguém falou, mas por que não, então, especializar no judiciário, né? Por que não focar no judiciário, né, e tal? Eu há muito tempo que eu tenho essa defesa da justiça tributária, né, especializada. Por que eu foco num órgão administrativo? Porque eu acho que não existe a menor hipótese do Poder Judiciário abrir mão de poder. A gente tem que entender como as instituições funcionam, né? E as instituições, elas funcionam muito orientadas pelo seu poder e a sua relevância. O próprio Supremo Tribunal Federal, se me perguntarem se eles abririam mão de julgar casos tributários, eu acho muito difícil, né? Porque quando você julga um caso que tem um impacto orçamentário de 300 bilhões, de 400 bilhões, isso torna a instituição mais relevante, né? Imagina qual é a importância de um tribunal diante de um poder executivo qualquer, quando uma decisão tem um impacto orçamentário dessa magnitude de impacto no PIB. Então, por mais que eu acredite que nenhum daqueles magistrados tem qualquer amor por julgar matérias tributárias, eu acho muito difícil eles abrirem mão dessa competência, da mesma maneira que eu acho muito difícil, né, o Poder Judiciário, de uma forma geral, abrir mão dessa competência. Então, assim, qual é o caminho do judiciário? São essas especializações internas, né, que, a meu ver, funcionam muito pouco. Funcionam muito pouco porque a maioria desses juízes não tem formação tributária, né? Então, é aquele juiz tributário que passou num concurso lendo um Hugo de Brito Machado e, de repente, tem diante dele um caso complexíssimo de ágio que acabou de sair do CARF. São pessoas inteligentes, obviamente, mas não têm a experiência, né, o conhecimento técnico, nem o tempo, né, diante da quantidade do volume. É lógico que são todas pessoas inteligentes, teriam condições de entender as discussões, mas aí a gente entra em outro problema, né? Não há tempo, né? São profissionais que estão soterrados sempre, como estão também os nossos queridos conselheiros e conselheiras, estão sempre soterrados por processo. Você não tem já um cabedal de conhecimento que te coloca numa posição de já sair, né, com condições de decidir. É muito difícil, né, começar uma análise do zero. Então, eu acho muito complexo você
mudar o poder judiciário. Não que seja fácil mudar o administrativo também, no final das contas não vai mudar nada. Por isso que eu acho que o grande negócio que podia ser feito é isso, assim, qual é a medida principal que você aposta? Eu acredito em reforçar a proteção institucional e a imparcialidade, e aí volto a dizer isso, que isso é muito importante. Porque, veja, eu pego da fala do meu querido Paulo, as pessoas têm muita dificuldade de levantar problemas no CARF. Isso é muito engraçado, as pessoas não querem, é porque fica, não, tem um monte de ressalva, não, porque são fantásticos, são coisas... A função aqui não é elogiar a Vanessa, não é elogiar o Wesley, a função aqui é criticar o desenho, questão de desenho institucional. O desenho institucional hoje é ruim, porque ele é um desenho institucional que permite, não que vá acontecer, nem que aconteça hoje, ele permite a captura do órgão. Então, é um desenho institucional ruim, esse desenho institucional de hoje. Então, isso não é uma análise dos CPFs que estão lá, é uma análise do desenho. Sobre o tema dos precedentes, é a última coisa que eu vou falar, eu me recordo, no final de 2020, se eu não me engano, eu organizei um evento de planejamento tributário. Não sei se agora será planejamento tributário. Eu organizei um evento e a nossa querida Adriana, ex-presidente do CARF, abriu o evento. E eu lembro, em 2018, pela CNI, eu fiz um trabalho de pesquisa sobre melhoras do processo administrativo federal com foco no CARF. E a gente teve uma reunião dia 18 de dezembro de 2018, em Brasília, que estava presente a Adriana, estavam presentes vários conselheiros e conselheiras, representantes das confederações e tudo mais. E aí a questão de discussão de precedentes que vocês estavam falando ainda há pouco. E aí eu lembro muito bem, a Adriana, nesses dois eventos, nesse último em 2020, ela falou assim, olha, não tem precedente, não tem essa expectativa. Você tem uma rotação nos conselheiros muito grande para você formar esse tipo de estabilidade decisória. Principalmente agora, a gente está num momento de transição de modelos de tomada de decisão em que o que é um precedente? Porque, no fundo, o que você tem é uma mudança importante que vai acontecer agora. Você muda uma cadeira numa turma da Câmara Superior e as decisões mudam completamente. Se você tiver um conselheiro dos contribuintes que desalinhe, talvez, dos outros conselheiros, você vira... Então, assim, e ela me dizia isso, ela dizia assim, olha, não tem essa expectativa no desenho do CARF, é muito difícil isso. Eu não sei se foi ano passado, teve uma sessão da primeira turma da Câmara Superior, não sei se era só da primeira turma ou se era de todas as câmaras superiores, não lembro agora. Eu acho que era da primeira turma, eles estavam votando várias súmulas. E aprovar uma súmula no CARF é dificílimo. Não sei se era do Pleno, acho que era do Pleno, não era, Vanessa? Estava lá, então tinham milhões de súmulas. Era do Pleno. Era do Pleno, né? Isso. Milhões de súmulas para aprovar. No final das contas, eles conseguiram aprovar, sei lá, um número ínfimo de súmulas. Porque o quórum que você precisa para aprovar uma súmula é dificílimo. Então, você tinha temas ali que não tinha a menor hipótese de você aprovar uma súmula. Então, até para isso, eu acho que o desenho institucional atual ele não leva a essa formação de precedentes que vocês estão esperando no âmbito do CARF. E eu estou falando isso aqui, Vanessa, de repente, vai, com o conhecimento institucional que ela tem, que é muito maior que o meu, ela pode dar um pouco o pitaco dela, mas a minha impressão, e eu acompanhei aquela sessão especialmente, que tinha os dois temas que me interessavam muito de tributação internacional, e eu fiquei ali na expectativa, e conforme eu ia assistindo uma proposta atrás da outra, eu falei assim, como aprovar nada de súmula aqui? Então, assim, eu acho que também, para se chegar num modelo desse, você teria que ter uma mudança de desenho que a regulação atual não permite. Então, era isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Vocês veem que é um tema que, para mim, como eu disse, eu tenho uma relação afetiva com essa discussão de processo administrativo fiscal, porque ter sido a minha dissertação de mestrado e tal, e eu estar
em cima disso há muito tempo, mas fico aí à disposição para a gente voltar mais, discutir, não hoje, né? Porque eu acho que 1h30 ninguém vai querer discutir mais nada, mas só te devolvo a palavra, Stephanie. Agradeço demais de novo o convite para estar aqui debatendo com vocês e espero aí as palavras finais de Vanessa. Nós que agradecemos, professor Sérgio. É sempre um grande aprendizado. Mas então eu não vou me alongar também. Professora Vanessa, por favor, para as suas considerações finais. Perfeito. Obrigada, Stephanie. Bom, como o professor Sérgio André colocou, né, eu acredito sim que o PAF em si, e falando do CARF especificamente, precise de de melhorias, isso é constante. Eu acho que desde 2015, que foi quando eu entrei no CARF, a administração vem fazendo esse movimento. Talvez as melhoras implementadas não sejam suficientes, principalmente nessa questão de equalização de tratamento de conselheiros, toda essa questão que está muito em discussão. Eu acho que isso são ainda pontos que a gente tem que avançar bastante, né, como o professor Sérgio André colocou. Eu vejo que diversos pontos vêm sendo colocados agora de problemas que a gente tem, problemas não, eu colocaria assim como desafios, né, que a gente tem no processo administrativo e na própria instituição, que vêm sendo colocados, pelo menos trazidos assim para debate, né, ninguém mais está dizendo que não existem, enfim, né, eu tenho essa visão que sim, que esses problemas eles estão sendo devidamente suscitados para que venham à discussão. Acho que isso é relevantíssimo para que a gente possa amadurecer nesse modelo, para que a gente possa evoluir, né? Com relação às súmulas, foi ótimo terem trazido esse assunto e a formação dos precedentes, né? Realmente, a doutora Adriana, ela colocou na fala dela, no evento promovido pelo professor Sérgio André, que eu também tive a honra de participar na ocasião, que é difícil a gente ter essa formação de precedentes, essa manutenção de precedentes no CARF, em razão de que a mudança de um conselheiro pode acarretar alteração do entendimento do colegiado, né? Então, isso é uma realidade, não se pretende, ter um milagre com relação a isso. A minha questão dos precedentes, na verdade, o que mais me preocupa hoje, não me preocupa, mas que chama a minha atenção, é a questão da aplicação dos precedentes dos tribunais superiores no próprio órgão. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que dar maior atenção, eu acho que a gente já tem linhas mestras, assim, conduzindo essa aplicação, mas eu acho que ainda a gente tem muito o que caminhar, e, de repente, uma estabilização de jurisprudência, não necessariamente um precedente, mas, de repente, com relação às situações em que figurem como partes o mesmo contribuinte, a mesma operação, a mesma situação jurídica, talvez a gente tenha que pensar nessa estabilização, né, do entendimento como colegiado e não como dos conselheiros que estão naquele colegiado naquele momento, que seja o entendimento do órgão para aquela situação. Eu acho que a gente pode amadurecer nesse sentido. E minha última colocação, que já avançado da hora, é com relação à aprovação das súmulas, né? Realmente, o processo de proposição de uma súmula, na redação, já passa por um filtro, indicação dos precedentes que vão embasar aquela súmula, já é um processo bastante trabalhoso e bastante difícil. O que eu vejo que a gente tem que, talvez, avançar nesse tema das súmulas, né? Muitas súmulas, que a súmula, ela é aquele entendimento consolidado, digamos assim, eu vejo que é aquele entendimento da maioria do colegiado, do CARF, do órgão. Então, para mim, é um pouco estranho eu ter uma súmula que não tenha, entre os acórdãos que embasam essa súmula, algum precedente de Câmara Superior, ou que sejam precedentes decididos por voto de qualidade ou pelo novo critério de desempate. Eu acho que a gente poderia pensar em trazer esse critério, de que para as súmulas eu tenho que ter necessariamente algum precedente de Câmara Superior e ainda ter essas decisões por maioria.
aí eu acho que a gente estaria refletindo o entendimento majoritário do órgão para cristalizar numa súmula, né? Que a súmula, depois de aprovada, ela é de observância obrigatória. Existe a possibilidade de revisão, de redação de súmula, mas é um procedimento também bastante difícil e que requer muito debate. Então, eu acho que a gente poderia, talvez, fazer um aperfeiçoamento dessa própria aprovação das súmulas, que acabam, quando atribuídas a elas o efeito vinculante, acabam por direcionar, inclusive, a atuação da própria Receita Federal, né? Então, eu acho que a gente tem ali um instrumento bastante interessante no âmbito do CARF. Mais uma vez, quero agradecer o convite para estar aqui, foi um prazer ouvir todos vocês, ouvir o professor Sérgio André, o professor Paulo Caliendo, a Stephanie, o Ivan Alegretti, que é também meu colega lá no Observatório da Macrolitigância, né, que a gente também discute muito essas questões, e me coloco à disposição para de conversar e futuramente continuar debatendo esse tema. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Vanessa. Muitos pontos para reflexão. Enfim, avançada a hora, eu já vou passar a palavra para o professor Paulo só fazer um fechamento, né? E para que em outras oportunidades a gente consiga discutir novamente esse tema que ainda vai ter muito pano para manga, né? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigado, Stephanie. Muito obrigado, professor Sérgio André, professor Vanessa Seconello. Realmente foi uma exposição excelente. Eu creio que aparece de modo destacado nesse conjunto de debates que nós tivemos. Vai orientar diversas pesquisas e pesquisadores, e até do ponto de vista prático, e são temas que merecem muita reflexão. Então, eu queria agradecer especialmente aos palestrantes, professor Sérgio André, Vanessa Seconello, a Stephanie pela coordenação, Wesley Rocha, Ivan Alegretti, todo o grupo da Macrolitigância, Dito Iures, e todo o pessoal aqui que está do GETAX, que eu não vou nominar a todos, mas que estão aqui participando, acompanhando e vão provavelmente assistir depois no canal do grupo de pesquisas do GETAX. Então, creio que tenhamos agora o nosso merecido almoço e, pela exposição da professora Vanessa Seconello, nós sabemos que amanhã será um sucesso. Boa sorte amanhã, então, e correrá tudo bem. Obrigada. Torçam por mim, hein? Torceremos. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.